Nos bastidores de Brasília, uma notícia pegou em cheio o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e deixou o Supremo Tribunal Federal em alerta. Fontes próximas ao tribunal revelam que membros do gabinete de Moraes tiveram seus vistos americanos revogados, sem qualquer aviso oficial do governo dos Estados Unidos. Tudo teria começado quando assessores e juízes auxiliares do ministro, entre eles Cristina Yukiko Kusahara, Rafael Henrique Tamai Rocha e Ayrton Vieira, tentaram acessar seus registros no sistema eletrônico do Departamento de Segurança Interna do Ziponitauaru. Para surpresa de todos, os dados simplesmente haviam desaparecido. Nenhum comunicado, nenhuma justificativa, apenas um vazio burocrático que levantou dúvidas e especulações dentro e fora do Supremo. O episódio acontece em um momento delicado das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente após as recentes sanções internacionais baseadas na chamada Lei Magnitsky, que permite punições econômicas e restrições de visto contra pessoas envolvidas em supostas violações de direitos humanos ou corrupção. Essa mesma legislação foi citada em notícias sobre a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, que teria sido alvo de medidas semelhantes. Agora, o cerco parece se estender a pessoas próximas ao ministro, ampliando a tensão diplomática entre Brasília e Washington. De acordo com analistas políticos, a revogação de vistos pode representar um sinal simbólico forte de reprovação internacional a certas práticas de autoridades brasileiras, especialmente aquelas ligadas à censura, perseguição política ou controle judicial excessivo. Embora o governo americano não tenha confirmado oficialmente a ação, o silêncio das autoridades apenas alimenta o mistério e aumenta o desconforto nos corredores do poder. Enquanto isso, nas redes sociais a reação foi imediata. Usuários do X, antigo Twitter, comemoraram a notícia como uma reversão de papéis, interpretando o episódio como um ato de justiça internacional contra o autoritarismo. Mensagens ironizaram a situação, dizendo que a lei do retorno chegou mais rápido que a justiça brasileira e que o mundo começa a reagir à ditadura judicial do Brasil. Mas, por trás das comemorações virtuais, a situação é mais complexa do que parece. O caso expõe um desequilíbrio delicado nas relações entre os poderes e reacende a discussão sobre os limites da atuação do judiciário. Nos últimos anos, o STF tem sido acusado por alguns setores de ultrapassar sua função constitucional, assumindo um papel político em decisões que envolvem diretamente figuras públicas, parlamentares e movimentos de direita. A revogação dos vistos surge, portanto, como um episódio simbólico de como a política interna brasileira pode ter repercussões internacionais sérias. Em Washington, há uma crescente preocupação com a erosão de liberdades democráticas na América Latina, e o Brasil, por seu peso político e econômico, está no centro dessa observação. Especialistas em direito internacional destacam que medidas como essas não são tomadas de forma aleatória. Geralmente, elas refletem investigações e análises detalhadas realizadas por órgãos americanos antes de aplicar qualquer sanção. Portanto, o desaparecimento dos vistos pode indicar um movimento planejado dentro de um contexto mais amplo de pressão política e diplomática. Enquanto isso, em Brasília, o clima é de desconforto. Assessores evitam comentar o assunto e o próprio Supremo tem adotado silêncio absoluto. Internamente, há receio de que novas medidas internacionais possam atingir outros magistrados e colaboradores próximos de ministros. Se confirmada oficialmente, essa revogação representaria um golpe simbólico inédito na história recente da diplomacia brasileira, afetando diretamente a imagem do Supremo no exterior. E mais do que isso, mostraria que nenhuma autoridade está imune à pressão global quando se trata de direitos humanos e liberdade de expressão. Em meio à tensão crescente entre judiciário, governo e oposição, esse episódio marca um novo capítulo da instabilidade política no país. O que começou como um problema administrativo pode se transformar em uma crise diplomática sem precedentes, com potencial para mudar a forma como o mundo enxerga o poder judicial brasileiro. Resta saber se o
Supremo vai responder oficialmente, ou se vai continuar em silêncio, enquanto o jogo geopolítico segue sendo jogado. Agora, muito além das fronteiras do Brasil.